Romanos capítulo 8. Este capítulo é um dos meus favoritos da Bíblia. E de muitos. E hoje à noite eu quero que podemos prestar atenção, principalmente no versículo 28 e 29. Mas eu tenho uma pergunta. Todas as coisas cooperam para o bem? Tem um cântico. Quem não viu o cântico? Tem um cantor que canta isso? Ninguém? Todas as coisas cooperam para o bem. Eu não posso cantar isso. O homem tem uma voz muito boa. Não tenho. Mas nossas filhas, elas gostam e sempre estamos no carro ouvindo esta música. Mas é verdade mesmo. Nessa semana eu estava assistindo a televisão, notícias de Itália. Um terremoto. Centenas de pessoas morreram. E é perto de casa, para nós aqui na Europa. E eu estava assistindo o jornal e temos no Meio Oriente este problema com ISIS ou ISIL, este grupo de terroristas mesmo. E os curdos faz parte do grupo atacando, combatendo, tentando derrubar este grupo. E agora a Turquia está atacando ISIL e os curdos. Então a gente fica pensando, o que está acontecendo? Nós estamos brigando entre nós mesmos? O que é isso? Todas as coisas cooperam para o bem. E muitas vezes, como crentes em Jesus Cristo, pensamos, é assim mesmo? Com Deus, este mundo? Olha, irmãos, este capítulo 8 de Romanos começa dizendo, portanto, o primeiro versículo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Começa dizendo, não há condenação para nós. Então, a primeira coisa é sobre a vida eterna. Que nós temos perdão dos pecados. Vivemos livre disso em nossas vidas hoje. Não é que eu sou perfeito, mas eu não tenho mais condenação contra mim. Eu posso descansar nisso. Mas depois o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E pensamos, bom, somos filhos de Deus, que bênção, herdeiros das bênçãos de Deus, não é? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Interessante. E o apóstolo, ele continuando diz, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Este capítulo está falando sobre este assunto, que existe mesmo sofrimentos aqui. E que nós, os filhos de Deus, participamos disso. Mas temos nenhuma condenação em nossas vidas. Um dia nós vamos ter a glória que Deus quer para nós nos céus com Cristo, vivendo para sempre com Ele. Mas por enquanto estamos sofrendo. É verdade, existe isso. Então, neste capítulo está tratando o assunto de por quê? Somos filhos de Deus. Deus nos ama. Por que tem tantos problemas? Então, vamos ler juntos alguns versículos. Eu tenho aqui português e alemão. Então, vamos ler juntos. Todo mundo pode ver. Não está muito grande. Dá para ver?
Ok? Até eu sou um pouco velho, às vezes lá atrás não posso ouvir muito bem, mas... Então, vamos ler estes versículos juntos, por favor. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar da nossa fraqueza, porque não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam o Deus, daqueles de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Tudo bem, podemos parar aqui. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar em nossas fraquezas. E qual fraqueza? É uma fraqueza específica aqui. Nós não sabemos como devemos orar. Você já chegou assim na sua vida? Eu confesso, já. Mais do que uma vez. Alguma coisa aconteceu na minha vida, eu não sei como orar. Não podia expressar com palavras o que eu senti. E eu me ajoelhei, comecei a chorar. Eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo, entende? Falando por mim. Este aqui faz parte deste momento de sofrimento. Quando vem uma coisa em cima de nosso poder de enfrentar, o Espírito Santo vem com gemidos que não podem ser explicados por palavras. E pede a Deus em nosso favor. Quem está orando naquele momento? Eu e o Espírito de Deus intercedendo, pedindo em meu favor. Mas, outra coisa, o que é que ele pede a Deus em nosso favor? E Deus que vê o que está dentro do coração sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. No Espírito nós temos unidos o que nós precisamos e a vontade de Deus. E nem sempre Deus pode fazer como nós queremos, porque Ele tem um plano diferente. Talvez Ele vai usar o sofrimento para uma razão. Com a vontade de Deus, mas em nosso favor. A gente nunca separa isso. Que a vontade de Deus é também em nosso favor. A vontade de Deus também reflete o amor dele para conosco. Mas ainda assim temos essas circunstâncias difíceis. Uma coisa interessante, vamos para cima, olha lá. Diz, pois não sabemos como devemos orar. Começa dizendo, não sabemos isso. Então, nós não sabemos como responder nesta situação. Nem sabemos como orar. Uma situação horrível. Uma coisa que eu não sei como orar. Mas sabemos uma coisa. Olha lá, versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso dizer, olha, eu não sei como orar neste momento, mas só sei de uma coisa. Que tudo está no plano de Deus. E Deus vai usar qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer dificuldade para o bem. E para nosso bem. E muitos começam a ler a Bíblia e acham que a Bíblia está dizendo algumas coisas. Alguns acham que Deus promete abençoar todo mundo em todas as coisas. Alguém pode me mostrar um versículo na Bíblia que diz que todo mundo vai ser abençoado em todas as coisas? Não.
As promessas de Deus não são para todos. Claro, Deus nos dá todos a vida, o ar, a terra, comida, água, o sol. Deus sempre abençoa todos no mundo de alguma forma. Mas as promessas de Deus não são para todos. A pessoa que está vivendo um pecado e não quer servir o Senhor, não quer seguir o plano do Senhor, a promessa de Deus não é para esta pessoa. A pessoa que decide, olha, eu vou nessa direção na minha vida, sabendo que aquela direção não é a direção de Deus. Aquela pessoa não pode contar com Deus na vida. Entende? As promessas de Deus são para algumas pessoas especiais. Então, precisamos entender duas coisas. A promessa não é válida para todo mundo. Deus nunca prometeu abençoar todas as pessoas, nem as pessoas vivendo um pecado. Todo pecado tem consequência. E Deus nunca prometeu abençoar as pessoas andando fora da vontade dele. Quando morávamos no Brasil, chegamos em Campinas, passamos um ano lá, e nossas filhas podem falar aquele sotaque paulista, entende? Elas fechar a porta, tudo isso. Eu não posso falar muito bem assim, mas a criança aprende até sotaque, entende? O adulto sofre, entende? Aprendendo uma outra língua. Mas depois mudamos para uma cidade que se chama Marabá. Quem já visitou Marabá? Não conhece, mas visitou mesmo. Quem conhece Marabá? Ninguém visitou lá. Passamos anos lá convidando família, vem para nos visitar. Lá, olha, ninguém chegou lá para nos visitar. Eu amo o Brasil, mas é um lugar difícil mesmo. Não é um lugar tão bonito, é quente sempre, mais quente do que aqui. Então, Marabá. Mas Deus abençoou a gente e as igrejas, e encontramos pessoas que até hoje nós amamos, e amigos e tudo. Mas eu me lembro, eu encontrei com uma mulher que me contou a história de uma aeronave que caiu na mata. E ela sobreviveu. E muitos morreram. E eles passaram 3 dias na mata. É um jato grande de Varig. E de verdade foi Varig. Eu fui depois pesquisando isso, depois de ouvir o testemunho dela. E é verdade, Varig voou 254, um Boeing 737, não aeronave pequena, grande. Estava voando de São Paulo para Belém. E nesta rota, a aeronave parava, normalmente Brasília, depois Marabá e depois Belém. A aeronave voou, pousou em Marabá. 3 de setembro de 1989. E quando estava preparando para decolar de Marabá para Belém, o piloto, o capitão, ele colocou a direção no piloto automático, e foi um voo à noite. Então, normalmente usa muito piloto automático à noite, porque não pode ver nada. Então, em lugar de colocar 027 como direção para o destino, ele colocou 270. E talvez você não entenda o que é isso. Eu sou piloto, vou explicar. Se a norte é aquela porta lá, 027 é essa direção aqui, saindo pela janela. 270 é por aquela janela. E o voo, em lugar de andar para Belém, foi voando para o interior de Amazonas, na mata. Já voei uma vez à noite. Eu não podia escapar um voo à noite nesta região, só uma vez. Não tem nada. Você sente que está sozinho no universo. Foi uma noite nublada e não tem luz na terra, porque não tem nada. É só preto. É como... É uma coisa esquisita voar nisso. Então, a aeronave foi na direção errada.
Normalmente o tripulante ia descobrir isso, mas foi uma noite que o Brasil estava jogando no Copa do Mundo. Entende? E tem um rádio na aeronave, e o tripulante estava assistindo o jogo, e não prestando muita atenção no voo. E eles voaram por horas, e de repente, não viu nada. Entre Marabá e Belém tem um trecho de 1 hora e 1h30 que é preto, que não tem nada, é só mata. Mas quando você vem no litoral de Belém, tem uma cidade de 2 milhões de pessoas, tem luzes, tem alguma coisa para ver. E eles começam a pensar, puxa, não estou vendo nada. E olhou, estamos andando bem. De repente descobriu o erro. Mas o capitão tinha vergonha de ligar o rádio e pedir ajuda. E ele tentou corrigir e voltar para Marabá, sem saber exatamente onde estava Marabá. Foi a época antes do GPS, não tinha GPS. E o vento já puxou a aeronave em uma direção, além da erro de navegação. Começou a ligar o rádio, tentando achar uma estação no chão para navegar o sinal de rádio. Na mata não tem. Eles voaram até o combustível quase acabou. E começou a ligar pelo rádio de emergência para ajuda. E finalmente comunicou com alguém, mas não tinha como viajar para nenhuma pista de pouso. E o capitão decidiu deixar o combustível acabar, para pousar sem combustível, para não ter um fogo. E tentar pousar na mata, sem possibilidade de ver nada. E, pela graça do Senhor, a metade ou mais das pessoas sobreviveram. Irmãos, a hora que nós queremos andar numa direção e Deus tem uma outra direção, é um perigo. E as consequências podem ser ruins para você e os outros. Se for homem de casa, tua casa. Mulher de casa, teus filhos. O pai e a mãe andando longe de Deus, quem vai com elas longe de Deus? A família. Igual esta aeronave cheia de pessoas. E quando começamos a ter dúvidas, porque o Espírito Santo está falando, não podemos ter vergonha. É hora de dizer, sim, eu preciso de ajuda. É possível que hoje à noite você tenha que dizer, pastor, eu preciso de ajuda. Estou andando na direção errada, quase não tem mais combustível, estou chegando ao ponto de destruição. Não estou conseguindo, estou precisando de ajuda. E como naquela noite tinha pessoas no rádio pronto para ajudar, hoje nós temos nossos irmãos aqui prontos para ajudar. Eu e o pastor Ricardo estamos prontos para ajudar. Mas não podemos continuar voando, distraídos, porque tem um jogo, alguma coisa, entende, deste mundo. Precisamos ligar o rádio do Senhor e chamar pela frequência de emergência. Estou precisando da ajuda do Senhor. É isso mesmo que precisamos fazer. Este capítulo está dizendo que a hora que precisamos de ajuda, você nem precisa falar a situação. Deus sabe a situação. O Espírito Santo está lá, intercedendo por você. Com expressões sem palavras. É isso que nós precisamos em nossas vidas. E a Bíblia diz, Romanos, vamos trocar para o próximo, versículo 28, só para terminar com este versículo.
Sabemos que todas as coisas trabalham juntos para o bem daqueles que amam Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Quem pode receber as coisas planejadas de Deus? Quem pode receber isso? Tem duas condições. Primeiro, daqueles que amam a Deus. Temos esta expressão, aqueles que amam, em vários lugares, mais do que 16 vezes no Velho Testamento. E cada vez diz duas coisas: aqueles que amam e obedecerem. E em outros lugares no Novo Testamento temos a mesma coisa, de amar. Quem ama o Senhor, diz Jesus, obedece. Então, esta expressão amar o Senhor é mais do que somente amar. Em João 14:15, Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, esta ideia de amar o Senhor quer dizer amar de verdade. Não só dizer eu te amo e não mostrar na vida o amor. Imagine eu chegar em casa e dizer para Cíntia, eu te amo, e dar um tapa na cara. Entende? Seria ruim para mim, eu vou confessar. Minha esposa não é tímida, ela, entende? Então, e ela era atleta. Então, mas imagina, você diz, Senhor, eu te amo, e faz uma coisa, um pecado tão horrível, que é uma tapa na cara do Senhor. Você ama mesmo o Senhor? Então aqui, quando diz que ama, quer dizer a pessoa que quer mesmo servir o Senhor. Não estou dizendo que você é perfeito, mas que você tem um desejo de mostrar este amor na sua vida, que ama o Senhor. Então a pessoa que não ama o Senhor, ele não tem esta promessa. Qual é a pior coisa que podia acontecer? Que Deus deixar você viver sem a ajuda dEle, sem a proteção dEle, sem a pessoa dEle na sua vida, sem Ele guiar a sua vida. Deixa você neste mundo, este mundo cruel, sozinho. A pessoa que não ama o Senhor está naquela situação, está afastado do Senhor. Então, esta promessa primeiro é para aqueles que amam. E aqui é um pouco difícil para entender, até no grego é um pouco complicado, na linguagem original da Bíblia. Como diz isso aqui? Daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. De fato, a ordem das palavras é diferente na linguagem original no grego. E tem razão. No grego você pode colocar como alemão o sujeito, o verbo em vários lugares, porque é declinada como alemão. Você sabe qual palavra tem qual uso gramaticamente, porque é declinada. Então, não vou entrar nisso. Não sou muito bom com isso em alemão nem grego, mas a Bíblia diz daqueles a quem, de acordo com o seu plano, Ele chamou. E este de acordo com o seu plano não está somente dizendo que Deus tinha um plano e chamou as pessoas por causa do plano dele. Não é por causa disso. Está dizendo aqueles que são chamados para participar no plano dele. O Israel foi chamado de Deus, escolhido. Por quê? Para receber a bênção do Senhor? Não. A bênção do Senhor vem para Israel servir o Senhor e mostrar a glória do Senhor para todas as nações. Não para Israel ser especial, mas para Israel servir de uma maneira especial o grande Deus que queria usar o povo dele para comunicar o amor dele para todo mundo. Deus me chamou como pastor para me abençoar? Não. Ele me chamou para servir.
Entende? Eu estou abençoado, claro. Deus me ama. Mas Ele me chamou para servir. Deus chamou o pastor Ricardo para ser abençoado. Sim, mas não da maneira do mundo. Chamou ele para servir. Deus chamou a igreja para ser abençoada. Sim, claro, mas para servir. De acordo com o plano dele. Então, a pessoa que ama o Senhor, que está andando na direção do plano do Senhor, pode ter certeza, sabemos, não pensamos, talvez, sabemos, temos certeza que esta pessoa tem a promessa do Senhor. Esta promessa aqui é, tudo que aconteça, Deus vai trabalhar nisso para o nosso bem. Deus vai cuidar disso para o nosso bem. Mas, infelizmente, nós não entendemos o que é nosso bem. Nosso filho, eu vou falar um pouco de James, eu amo James, ele sabe disso. Mas ele gosta de Coca-Cola, entende? E eu preciso dizer, James, não pode beber nenhuma Coca-Cola mais hoje. É água, filho, você está crescendo, tem que beber um pouco de água, entende? Ele acha que beber Coca-Cola é bom. Não tem nada errado em beber uma Coca-Cola, mas beber 1 litro, entende? Não é assim, entende? O marido de Gigiama já reclamou, ele é dentista, sobre James. Olha, estava bebendo Coca-Cola demais, está danificando os dentes, entende? Nós, às vezes, não sabemos o que é o bem. Mas a Bíblia diz o que é o bem. Olha aqui. Porque aqueles que já tinham escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de, quer dizer, o objetivo dele, de se tornarem parecidos com seu Filho. De se tornarem parecidos com o seu Filho. O bem de Deus para nós é que nós se tornamos mais igual a Cristo. É isso que Ele quer. Que nós se tornamos mais igual a Cristo. O Filho primogênito dele. Então, se acontecer uma coisa difícil, talvez eu vou aprender uma coisa para mim ser mais igual a Cristo. Se acontecer uma coisa boa, Deus amou Jesus Cristo e está mostrando amor comigo. Está entendendo? Não é o bem que eu quero, Coca-Cola todo dia. Talvez é água. Talvez um remédio. Talvez outra coisa que eu preciso, entende? O bom de Deus é que nós se tornamos mais igual a Cristo. Então agora podemos ler isso e diz, olha, eu tenho certeza de uma coisa. A pessoa que ama o Senhor, que está andando na direção do Senhor, no propósito do Senhor, aquela pessoa, todas as coisas podem acontecer, mas Deus está nisso, se tornando aquela pessoa mais igual a Cristo. E preparando ainda mais no futuro. Eu quero ler o resto deste capítulo e terminar com isso. É o fim, irmãos, é o fim. Mas eu quero ler para você ouvir a palavra de Deus nisso. Estamos aqui sofrendo problemas, circunstâncias difíceis. Mas aquela pessoa que ama o Senhor, que está andando no caminho do Senhor, a Bíblia diz isso. O que diremos, pois, diante disso, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, e da graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito e Jesus Cristo, os dois intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Assim é difícil, sim.
Mas quem nos separar do amor do Senhor? Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Não somente vencedores, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo isso por nós. Tenho duas perguntas. Primeiro, você é um daqueles chamados de Deus? De verdade, Deus chama todos. Todos recebem a chamada de seguir Cristo. É um convite para todo mundo. Mas você pode dizer, sim, eu aceitei a chamada de Deus. Eu me coloco dentro disso. Se não, hoje à noite você pode. Você pode, na sua vida, dizer, sim, eu quero ser um dos filhos de Deus. Eu quero seguir o Senhor. Você pode tomar essa decisão hoje à noite. A segunda pergunta. Você colocou a direção errada no piloto automático da sua vida? Porque muitas vezes vivemos no piloto automático, não é? Sem pensar muito nas coisas, vivendo, fazendo as coisas. Você tem certeza que colocou a direção correta de Deus no piloto automático da sua vida? Ou você pode dizer, pastor, eu estou no meio da escuridão, não sei onde eu estou, mas eu sei que eu estou longe de Deus. Eu não posso ver o destino. Estou precisando de ajuda, de socorro. Se você precisa disso hoje de noite, eu convido você, venha aqui na frente e vamos orar juntos.